Olá, tudo bom? Sou Ivanilde Pacheco e hoje nós vamos conversar com duas pessoas que são fontes de inspiração para a minha vida e para a vida que eu tenho certeza também de quem está nos escutando. E agora, mas eu não estou aqui para falar, eu estou realmente aqui para apresentar essas pessoas. Não quero perder tempo, porque você já viram alguns vídeos da Ivanilde Pacheco por aí, e eu gostaria de pedir aos professores, na ordem que eu vou apresentá-los agora, que ficassem bem à vontade para fazer suas apresentações iniciais. Professor Messias e, em seguida, o professor Cícero. Então, duas pessoas que são fonte de inspiração na minha vida, e eu tenho certeza que serão pessoas que vão inspirar muito a vida de vocês, porque essa é a nossa ideia ao convidá-las. Eu gostaria que, nesse momento, fizesse suas apresentações o professor Messias, do Campo São Luís Centro Histórico, e o professor Cícero, de São João dos Patos. Por favor, é com vocês. Professor Messias? Ok, então, muito obrigado pela essa oportunidade de vir aqui falar com vocês. É sempre uma honra poder ajudar, poder estar próximo, né? A Ivanilde já coloca sempre o nome professor, né? E a gente já se apresenta assim como professor. Eu sou realmente professor de Geografia e Geoprocessamento do Instituto Federal do Maranhão e sou também... porque eu fiz a graduação lá na Universidade Federal, né, licenciatura. Também eu já tenho duas especializações, uma especialização de gestão de recursos hídricos e meio ambiente e uma especialização em geoprocessamento, além do mestrado em turismo e hotelaria. Essa é a nossa história. Que legal, Que legal, Messias. É uma pessoa que está nos ensinando o tempo todo. E professor Cícero, gente, não tem jeito, é professor. Professor Cícero, por favor, se apresente para a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Cícero, eu sou esposo da Nívia e pai da Sofia. Sou filho de uma família que tem 9 filhos e desses eu sou o filho mais novo. Sou portador de necessidades especiais e sou formado em matemática e direito. Portanto, hoje eu atuo como servidor público federal no Instituto Federal do Maranhão, campus São João dos Patos, na condição de professor da área de direito e sou analista judiciário e assessor no Tribunal Regional do Trabalho, lotado aqui na Vara do Trabalho de São João dos Patos, Maranhão. Pronto, agora que a gente já conhece essas pessoas, e a gente vai agora começar a ouvir aquilo que realmente a gente precisa saber. Como eu já disse, já fiz essa introdução, né, deixando aí essa expectativa para vocês. Que história essas pessoas, esses dois professores, esses dois seres humanos têm para nos contar e que realmente podem causar, né, essa mudança de mentalidade, que nos possa, com certeza, vai nos fazer refletir, porque eu já conheço as histórias dos dois, mas eu não me canso de ouvir, não me canso de ficar sabendo. Então, agora, eu gostaria que vocês ficassem muito bem à vontade, Messias e Cícero. Novamente, já que Messias começou com a apresentação, Messias pode contar a tua história para a gente, e Cícero também pode, se quiser contribuir, contribua, e logo depois eu entro novamente aqui. Deixa com você. Vai lá, Messias. Então, a minha história é uma história simples, né? É simples porque eu gosto também de ser simples. Eu sou filho de um feirante e de uma zeladora de escolas, né? Eles já fizeram a passagem e me deixaram, né, com uma criação bem legal, porque foi uma criação simples, né? Como a gente está em pandemia, né, eu quero também dizer que é a minha segunda pandemia. Então, eu passei por uma pandemia da polio, que antigamente o pessoal chamava de paralisia infantil, né, fiquei com uma sequela na perna esquerda, e aí isso me deixou limitado para os aspectos físicos, né? Não posso correr muito, não posso pegar muito peso, mas posso trabalhar, posso desenvolver uma porção de coisas, né? Como o professor Cícero falou, eu também quero relatar que eu também tenho uma família construída, né? Com minha esposa Socorro, uma professora, e tenho um filho de 23 anos
também já universitário, né? E eu vivo aí nessa minha vida tentando buscar aquilo que a gente mais gosta de fazer. O que eu mais gosto de fazer na vida, e é o que eu acho que é a atividade mais nobre de todas as atividades, que é a de educar pessoas, fazer com que a gente transforme a vida de pessoas. Quando eu busco essa coisa da educação, lógico, com a minha formação, como eu sou geógrafo, aí eu sou, então, professor de geografia. Quando eu acabo de fazer essa parte da atividade que eu gosto, eu tenho outras atividades também, né? Que é aquilo que talvez seja o cerne da questão aqui, a minha atividade empreendedora. Eu também sou artesão, né? Eu sou artesão, eu trabalho com coco babaçu, e eu faço muitas coisas com coco babaçu, coisas que são tipo chaveiros, uma opção de adornos, né? Muita coisa que eu bolo com o coco babaçu, né? Com essa história da pandemia, que eu fiquei muito tempo em casa, foi também o que me salvou. Foi essa coisa de eu poder, além de dar minhas aulas, eu dou as aulas aqui por essas plataformas remotas, eu também gosto de, quando eu não estou fazendo essa atividade, eu estou fazendo outra, né? Uma das coisas que eu aprendi muito na vida é olhar para esses espaços onde jogam lixo, né? E ficar olhando, meu Deus, aquilo ali dá para eu fazer alguma coisa, aquilo ali dá para eu fazer outra coisa, né? Aí eu aproveitei desse tempo, comecei a desenvolver outras habilidades, habilidades de marceneiros, de carpinteiro, né? Eu agora também fazendo coisas que eu pego na rua, principalmente madeira, né? Eu terminei uma mesa, dei para um amigo, eu dou, né? Eu pego as coisas, como eu acho, eu não tenho o direito de cobrar, né? Aí eu arranjo um amigo e dou, olha, isso aqui é uma mesa que eu fiz para você. Eu já fiz algumas, né? Algumas coisas, um banco, mesa, essas coisas. Olá. Desculpa interromper, mas eu te convido, então, né, o Hudson, que está aí também nos acompanhando, que é responsável pelo material que é disponibilizado para os alunos, manda esse material para a gente, porque, gente, é só coisa linda, certo? Só coisa linda, verdadeiras obras de arte. Então, a gente precisa publicizar isso aí, viu, Messias? Obrigado. Porque o Vandir está falando, porque vez por outra eu mando uma fotinho de uma coisa que eu vejo. Meu quintal aqui parece uma praça de São Luís, né? Tem muita coisa que eu pego, transformo e dou um jeito, né? E como eu estou falando para vocês, né? Agora mesmo, eu estou fazendo ali uma mesa. Uma vizinha que disse para mim, Messias, eu tenho tanta vontade de ter uma mesa como tu tem, porque eu tenho uma mesa bem grande no quintal, uma mesa bem rústica, aí eu já estou ali fazendo a mesa para ela. Interessante que essa mesa vai ser toda desmontada e toda montada na hora que você quiser, né? Uma coisa assim. Então, são coisas assim que eu percebo que a gente tem condição de fazer, né? Não tem, para mim, eu não vejo limite, né? Dentro das minhas possibilidades, eu não vejo limite. Tudo para mim eu consigo fazer. Às vezes minha esposa fica brava comigo, que ela fica me procurando, Messias, eu digo, estou aqui em cima do telhado. Aí ela, você está fazendo o quê em cima do telhado? Uma goteira que apareceu, eu não achei ninguém, rapaz, desce daí, mas... Então, você às vezes não acha ninguém para fazer. Aí, o que você faz? Você mesmo vai lá e faz, né? Então, eu acho que não pode ninguém dizer que não aprendeu a fazer nada, você não tem interesse de fazer. Não pode ninguém deixar de ganhar um dinheiro porque a coisa está difícil, porque pandemia... não pode. Por quê? Você pode transformar, como eu estou dizendo para vocês, você pode transformar as coisas que você acha, tem muita coisa legal, principalmente nessa área de jarros,
fazer arranjos, fazer cercas de jardinagem, e o material não custa nada porque ele está sendo jogado fora. Então, quando você tem essa capacidade criativa, e essa capacidade criativa, ela precisa ser estimulada, precisa ser aguçada. Você precisa realmente pegar uma martelada no dedo para saber como você prega. É como andar de bicicleta. Quem não cai não vai saber andar, né? Então, eu consigo fazer a coisa andar por conta de uma habilidade que eu posso desenvolver. Como eu não podia correr, como eu não podia carregar, eu digo, não, eu vou ficar aqui paradinho, bem aqui, mas a minha cabeça não vai parar. Minhas mãos estão hábeis, meu pensamento está bom, então eu vou criar. Então, como a Ivanilde está dizendo Messias, aí, eu posso... Messias. Olá. Desculpa que você fica falando, né? Como eu já disse, eu acabo me empolgando, né? E tu falou da martelada no dedo, que é bem interessante, né? Que às vezes as pessoas ficam com medo de tentar, ou então quando sente o primeiro impacto da dor ou da coisa que não deu muito certo e tendem a desistir. Então, diante do que você está dizendo ainda para a gente, mas eu gostaria de ressaltar a pergunta, quais as maiores dificuldades mesmo enfrentadas e que hoje você lembra com muito orgulho, e, se possível, nessa fase, né, das pessoas que estão realmente desse projeto, que é de 12 a 18 anos, que é uma fase de transição da infância, com certeza, nós não somos tão jovens, então na sua época... né, na sua época, eu imagino, e também por conta da sua situação financeira, porque a gente sabe que o mundo já evoluiu bastante. Então, há alguns anos atrás, a gente tinha muito mais escassez, na realidade, né? Muito menos atendimentos, muito menos possibilidades. Então, que desafios você enfrentou e como você superou? Os desafios eram assim, né? Era o papai e mamãe que tinham que me levar para estudar, e eles não tinham pena de mim, não tinha essa história de ter peninha de mim, porque eu tinha um problema, não. Você vai estudar, assim que eles falavam, né? Não tinha, na minha época, eu estou com 56 anos, não tinha transporte gratuito. Eu conto até uma coisa que uma vez mamãe me botava pela frente do ônibus e pegava o ônibus por trás para facilitar, não passar pela catraca. Um motorista do ônibus pegou, desligou e disse que o ônibus não andava só porque ela tinha feito isso. E naquela época não tinha esse direito, né, que hoje é estabelecido. Ninguém vai mais aceitar um negócio desse, né? Então, não, a dificuldade era assim, não se tinha carro, não se tinha telefone, não se tinha dinheiro, né? Papai, como ele disse, papai era feirante. O que ele ganhava, a gente comia naquele dia, ele ia ganhar no outro dia para comer. Então, era assim, né? Então, a gente não... Eu, particularmente, quero dizer a todos que hoje, eu acho que hoje o tempo é fácil. As coisas são fáceis. Hoje, tudo vem na palma da mão da gente. Tudo está na palma da mão. Basta você ter iniciativa, coragem, dizer eu vou vencer, eu vou participar de alguma coisa que eu vou tirar dali um produto, eu tenho uma capacidade de fazer. Então, eu até me esqueço, Ivanilde, Cícero e todos, até me esqueço das dificuldades. Eu não coloco dificuldade em nada. Toda vez que eu tenho um problema, eu já tenho imediatamente o pensamento naquilo que para resolver o problema. Eu não fico pensando no leite derramado. Né? Isso é uma característica que a gente tem que ter, uma capacidade, professora Iva, que você tem de superar as coisas, né? Então, essa superação faz de mim, não só um professor, faz de mim um artesão, faz de mim um pai, faz de mim um irmão, né? Faz de mim uma pessoa que colabora com o outro, faz de todos nós, né, pessoas capazes de produzir e não ficar ali com uma mão estendida no sinal,
eu tenho essa ferramenta, uma muleta, uma perna que não tem musculatura. Eu tenho isso aí me dava a perspectiva aos olhos de muitos de ficar num sinal com a mão estendida, né? Eu não quis isso para mim, não quero isso para ninguém. Eu quero que todos tenham a capacidade de superar os seus problemas e de ser produtivo, né? Então, toda vez que eu penso nisso, professor Evanildo, toda vez que eu penso nisso, eu penso que a coisa pode ser resolvida para mim, para você e para qualquer pessoa. Que ótimo, eu gostaria de te agradecer imensamente, como eu já disse, mas é muito doloroso ter que interromper, meu Deus. Mas a gente já continua com a tua história, que realmente, nossa, e olha que eu já te conheço há muitos anos, e o que você acaba de dizer, sempre trazendo, né, inovações sobre a tua história de vida mesmo, Messias, que legal. Eu estava aqui cheia de reflexões. Mas agora também nós gostaríamos de ouvir o Cícero, professor Cícero, o Cícero, um ser humano maravilhoso, uma pessoa também assim, com muita bagagem, de experiência de vida, habilidades conceituais, tudo isso também para contar um pouquinho da história. Daqui a pouco a gente volta para conversar com o Messias e fazer as nossas finalizações. Obrigado. Com você, Cícero. Muito bem. Eu, quando tinha 6 meses de vida, fui acometido também de poliomielite. E por conta dessa doença, eu só pude voltar a caminhar aos 4 anos de idade. E mesmo assim, eu fiquei com muitas sequelas, porque essa doença, ela me atingiu nas 2 pernas, sendo que na perna direita, ela destruiu quase que totalmente a minha musculatura. E por conta disso, eu sendo o filho mais novo, sempre fui tido assim como alguém que precisava ser protegido, principalmente pelos parentes e pelos meus irmãos. Mas a minha mãe, ela nunca quis isso. A minha mãe, ela sempre tentou me tratar como se eu fosse uma pessoa não normal, mas de uma pessoa que precisava se desenvolver a ponto de encarar, mesmo com a dificuldade, mesmo com a diferença, mesmo com a deficiência, a minha mãe sempre me estimulou a encarar a vida de igual para igual, mesmo com as pessoas tidas por normais. Assim, eu estudei o ensino fundamental numa escola pública, e na escola pública, quando a gente chega na escola, tem uma série de preconceitos, tem uma série de parâmetros sociais já estabelecidos, mas a minha mãe sempre me orientava e também orientava a professora no sentido de me estimular e fazer com que eu não me paralisasse, não me apequenasse diante das dificuldades de locomoção que eu, porventura, né, tivesse que passar. Assim, eu consegui me desenvolver na escola e já no ensino fundamental, para se ter uma ideia, eu já era o goleiro titular da nossa escola. Mesmo sendo deficiente e até espelhado por um outro rapaz que era mais velho que eu, chamado José Hilton, e a deficiência dele não era do tamanho da minha, mas ele também tinha uma deficiência, eu já inspirado, né, nas ações de José Hilton, cheguei a ser o goleiro titular da nossa escola. E nós, diversas vezes, fomos campeões de torneios estudantis, né, que eram realizados. E isso, para mim, foi assim, uma lição muito forte, de saber que a minha mãe estava certa, que se eu tentasse, que se eu continuasse tentando me desenvolver, eu poderia fazer qualquer coisa. Quando eu cheguei a concluir o ensino médio, eu fui para São Paulo. Mas lá em São Paulo, a vida que a gente leva, que chega do Nordeste, lá em São Paulo, é muito dura. E aí, por orientação do meu irmão, ele disse: rapaz, eu acho que o bom é você voltar lá para o Nordeste, volta para o Piauí, vai estudar. E eu voltei, né, com o ensino médio, fiz faculdade, e quando terminei a faculdade, né, com muita dificuldade, por conta das condições financeiras dos pais,
eu não pude ir para o mestrado e doutorado, eu tive que ir para o concurso público. E quando fui para o concurso público, e logo depois eu iniciei na carreira de professor. E foi exatamente a partir da profissão de professor que eu senti mais necessidade de estudar mais sobre o autoconhecimento, sobre estímulo, né, autoestimulação pessoal. Foi a partir daí que eu busquei entender quais eram as minhas principais forças e como eu poderia ampliar essas forças. Tanto que hoje eu desenvolvo, juntamente com a minha cunhada, temos uma empresa em que a gente trabalha com o desenvolvimento de pessoas. É exatamente contando essa minha história, aplicando algumas experiências, tentando refazer algumas experiências marcantes que eu tive na minha vida, e com a utilização de ferramentas a gente tem conseguido impactar, transformar e levar ânimo para muitas pessoas que, muito embora não tenham nenhum tipo de deficiência física, nenhum tipo de limitação física, mas têm a própria limitação de olhar para o seu espaço e entender que ele é o agente de transformação e de dominação do seu próprio espaço. Então, hoje eu tenho, né, apesar de trabalhar como professor, apesar de trabalhar como servidor público federal na condição de analista judiciário e de assessor no Tribunal Regional do Trabalho, também eu sinto que eu tenho essa missão de levar essa minha história, de levar a experiência do que eu passei, sempre tendo como base a educação. Porque eu quero dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração, a coisa que me transformou, eu entendo que o caminho que realmente fez a minha transformação e fez com que eu chegasse onde eu cheguei e onde eu estou hoje foi um só, através dos livros, através dos estudos, através das parcerias com os meus professores e meus amigos. Na verdade, quem me fez o que eu sou hoje foi a educação. Nossa, Cícero, que brilhante. E é engraçado, né? Por onde eu fico até assim meio gaga, né? Porque por onde quer que a gente converse, ande, né? Onde quer que a gente esteja, em especial quando a gente está ouvindo histórias como as de vocês, como a nossa, também me coloco no grupo de pessoas que são resilientes, né? E a gente não tem uma coisa que é unânime. Eu sempre falo, né? E você está afirmando, o Messias também falou das dificuldades encontradas, mas as lutas dos nossos pais para que a gente conseguisse estudar. E eu sempre afirmo, não há outro caminho que possa garantir o sucesso. Não há outro caminho que possa garantir realmente essas vitórias, que muitas vezes, né, são difíceis, mas são possíveis, que não seja por meio da educação. Seja ela um pouco mais escassa de recursos, seja ela um pouquinho mais provida de recursos, mas o caminho certo para o êxito é a educação, né, Cícero? Verdade, Vanilde. É assim, e da experiência que eu tive, pelo estímulo da minha mãe, por aquilo que ela fez por mim, e pela mentalidade de superação que ela conseguiu colocar na minha cabeça, a ponto de eu me tornar uma referência nos esportes lá na minha cidade, lá na minha escola, eu consegui transmutar isso para o campo da educação. Tanto que todos os concursos públicos que eu prestei, eu fui aprovado, em todos eles. Em todos os concursos públicos que eu prestei, eu fui aprovado. Inclusive, muitos deles eu fui aprovado em primeiro lugar. Como, por exemplo, eu fui aprovado 2 vezes em primeiro colocado no concurso de matemática, no professor de matemática da Rede Estadual de Educação do Estado do Piauí. Eu fui o primeiro colocado no concurso do INSS, também para o Estado do Piauí, e fui o primeiro colocado na área de Direito no concurso público do Instituto Federal do Maranhão. Tudo isso a partir dessa mentalidade de superação e de dedicação, colocada pela minha mãe,
e estimulado pelos meus professores, pela minha família, pelos meus amigos que sempre compartilharam isso comigo. Inclusive, eu tenho um colega chamado Robert, que em muitas situações a gente estudando, ele dizia, eu tenho a impressão de que você não é deficiente físico. E eu disse, olha, eu acolho, eu agradeço, agora, eu sei que sou, mas quem é deficiente físico precisa saber que a vida é difícil para todo mundo precisa de superação, mas o deficiente vai precisar de superar 2 vezes, porque a primeira superação é contra ele mesmo, contra o sentimento que muitas e muitas vezes as pessoas tentam colocar na nossa cabeça de que nós somos incapazes, de que nós somos menores, de que não é suficiente a gente fazer força porque o mundo sempre vai nos derrubar. E eu dizia para ele, Robert, em verdade, a gente precisa se superar 2 vezes, mas a primeira superação é exatamente numa luta interna contra, né, a nossa consciência tentando nos apequenar e tentando exatamente fazer com que a gente não saia do local onde a gente está. Messias, você gostaria... Eu só quero... Sim. Tá, desculpe, eu só queria fazer um pequeno comentário em cima do que o Cícero falou, que em 2 coisas, né, sobre concurso, né? Hoje, inclusive, para os portadores, as pessoas portadoras de necessidades, né, elas têm as vagas, né, que o concurso já, por lei, né, garante e tal. Eu nunca passei numa vaga também dessas. Inclusive, do último concurso que eu fiz, que é esse do IFMA, eu também, rapaz, eu quero saber de uma coisa? Eu vou abrir mão disso. Eu vou deixar essa vaga para uma outra pessoa. Eu vou no universo todinho, né? E fui lá e passei, né? Também, como o Cícero também agora se reportou. E a outra coisa, né, dentro dessa fala que o Cícero falou, que esse olhar para cima da gente, quando achar que nós somos deficientes, tal, isso realmente acaba com o convívio. As pessoas ficam convivendo com a gente e daqui a pouco diz, gente, eu não acho mais que Messias tem uma deficiência, que o Cícero tem uma deficiência. As pessoas acabam, por quê? Porque a gente leva a vida de boa. A gente não fica se lamentando, meu Deus, eu não vou fazer, porque... Não, a gente leva a vida, nossa vida é voltada para produzir, para ser o professor, para ser o artesão, para ser a pessoa que tem que levar o pão para casa. Tá? Mas é como o Cícero falou, eu tive que me superar. A adolescência, para uma pessoa com necessidades especiais, ela não é fácil. Né? Aquilo tudinho que vem ali na cabeça de todo mundo, aquilo não é fácil. Mas não é impossível. Tanto não é impossível que está aqui. Né? O Cícero, eu e muitos outros que a gente conhece, né? Que também superam. Muito parabéns, Cícero, para a sua história maravilhosa. Pois é, Messias. Então, o Cícero falou algo que eu acho que eu também sempre enfatizo quando a gente conversa sobre inclusão, sobre as questões de... Eu vivo no mundo das pessoas atípicas, né? Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas o meu filho é. E a gente acaba vivendo e se considerando, né, no mesmo mundo. E o Cícero falou da aceitação, né? Então, sobre essas questões dos conflitos, que são os conflitos, as dificuldades que todo ser humano enfrenta, que é viver. Viver não é fácil, né? É preciso saber viver. Então, viver não é fácil. Mas aceitar a sua condição, né? Seja ela qual for, não só uma condição de pessoa com deficiência, aquela condição que às vezes não que te invalide, mas que te impossibilita de alcançar algo de maneira mais rápida, de maneira assim mais fácil. Não é impossível. E essa aceitação é muitas vezes dolorosa. E a gente sabe que existem pessoas, diferentemente de vocês dois, que acabam escolhendo pela rejeição, achando que é um caminho mais fácil. Muito pelo contrário, quando você não aceita a sua condição novamente,
seja ela qual for, ela realmente te leva para caminhos que impossibilitam de você conquistar os seus sonhos, conquistar o que você realmente gostaria. Meninos, olha como eu estou, meninos, cheio da intimidade. Amigos, obrigada, né, pela participação de vocês. Como eu disse, a história de vocês aqui foi só uma demo, só uma pequena demonstração de tudo, né, que vocês já viveram, de tudo que vocês podem passar para a gente. Então, já finalizando o nosso lindo bate-papo, deixando aqui para o pessoal que está nos assistindo, Messias, começo novamente por você, e em seguida o Cícero, eu gostaria que vocês deixassem aí as mensagens finais mesmo, aquela dica de ouro de que foi importante para você, que também pode fazer diferença na vida das pessoas. Eu vou começar a me despedir usando a palavra do Cícero, sobre a educação. A educação realmente faz a diferença, né? Quando eu tenho que contratar, por exemplo, um pedreiro, tal, eu fico vendo muito se quanto ele estudou, porque isso vai transformar ele no melhor pedreiro, né? Eu acho que não desistir da educação, não desistir de uma formação, sempre pensar numa profissão é a dica de ouro, né? Eu quero pensar numa profissão. Eu não sei se vocês sabem, se não vão saber, se não sabem, vão saber agora, talvez Ivanil já sabe. Quando eu me aposentar, eu quero ser sapateiro. Eu tenho um sonho de ser sapateiro, né? Então, é algo que eu digo assim mesmo, não é ser o sapateiro, eu quero alinhar tudo que eu sei que a educação me entregou, que minha educação me projetou, que meus pais me ensinaram, eu quero jogar ali numa última cartada, que é ser sapateiro, para me ter só para me receber os sapatos, as encomendas e ter uma conversa boa com o cliente, né? Dizer, olha, a vida ela é cheia de altos e baixos, é cheia de ensinamentos e eu tenho histórias para conversar. Obrigado a todos, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Eu espero realmente que todos fiquem em paz e, sobretudo, né, que vençamos logo, logo essa parte que a humanidade vive, dessa pandemia, e espero da misericórdia de Deus. Obrigado. Pronto, obrigada, Messias, obrigada mesmo. E Cícero, por favor, eu tenho certeza que você também vai nos encher aí de experiência, que já foi falado, né? Mas aquela mensagem que com certeza vai fechar com chave de ouro aqui esse nosso momento. Eu me dirijo nesse momento de finalização para os jovens que estão agora na fase da transição aí entre infância e a vida adulta, ou seja, os jovens que estão na faixa de adolescentes. Quero dizer para vocês que a vida não é fácil para ninguém, principalmente para um adolescente com deficiência. Sei que você tem muitas decisões importantes para tomar. E sei também que nessa fase a gente tem uma tendência natural de querer seguir o caminho mais fácil. Peço, portanto, que você escolha o caminho mais longo, escolha o caminho mais difícil, escolha o caminho da educação, o caminho da transformação. Pense em maneiras de, no futuro, você poder ajudar a sua mãe, o seu pai, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Não pense, talvez, em entregar coisas, bens materiais. Pense em entregar o seu exemplo. Seja inspiração. Transforme-se, transforme a sua família, transforme a sua comunidade, transforme o mundo. Porque quando a gente é jovem, a gente tem o ideal de transformar o mundo. E só há uma única maneira de se transformar o mundo, começando a transformação por você. Portanto, acredite no seu professor, acredite no seu pai, faça educação. Faça com que também a educação seja o seu principal instrumento de trabalho. Boas realizações, seja um ser humano feliz.
Aplausos em Libras, aplausos em Libras. Pois é, verdade. Gente, que maravilha, que bom escutar vocês. Eu tenho certeza que essa mensagem, como está sendo gravada, né, ela vai ficar disponível para ser escutada, refletida, né, quantas vezes a pessoa quiser, por muito tempo. Então, obrigado por se disponibilizarem, obrigado por contar, né, por contar a história, por compartilhar, porque eu sei que vocês fazem isso, porque eu conheço vocês fazem isso com muito orgulho. Então, em nome de todas as instituições que são parceiras desse projeto, em nome de uma educação empreendedora, em nome da transformação mesmo, né, da nossa humanidade, não só nas questões de habilidades mesmo empreendedoras, mas questões humanas, que a gente possa evoluir cada vez mais. E aqui eu agradeço a Deus, porque nós estamos aqui podendo contar a história nesse momento tão catastrófico de pandemia, e a gente está aqui contando a história. Então, nós somos muito vitoriosos. Gente, muito obrigada e até mais.